Fala galera, Bianca Guiar por aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é falando um pouquinho para vocês de como foi a nossa primeira experiência com a nossa primeira contratação aqui no Mercadinho Guiar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve, comente, compartilha com quem você acha que convém estar tendo acesso a este conteúdo e bora pro vídeo. Bom, primeiro, antes mesmo de falar com vocês como foi essa experiência, eu já quero falar para vocês tudo que a gente fez antes de pensar em contratar um funcionário, porque afinal de contas a gente sabe que o valor do compromisso, né, de ter um funcionário com aquele valor mensal ali em dia é grande, é muito mais do que um salário que muita gente pensa. Então, nossa cabeça, pelo menos para aquele modelo, para aquilo que a gente pensava na época, porque claro, conforme o tempo vai passando, a gente naturalmente vai atualizando pensamentos que talvez hoje não condizem mais com o que a gente pensava na época, que na verdade tudo bem, cada momento é um momento diferente, não adianta, né? Para aquele momento, para você que é novo ou nova por aqui, a gente iniciou o Mercadinho Guiar como mini mercado Guiar, tá bom? A gente iniciou num ponto pequenininho, onde eu tomei a frente na questão do atendimento, na questão de comandar ali por um tempo, até a gente identificar como que seria o andamento do mercadinho, se daria certo ou não. Então, assim, naquela época, meu pai já tinha o trabalho dele, minha mãe já tinha o trabalho dela e eu estava desempregada no momento, eu estava com 18 anos, 2010. O final de 2010 foi quando a gente inaugurou o mini Mercadinho Guiar. Então, assim, o foco era realmente reinvestir. Não era tirar dinheiro para o lucro, né? Era sempre reinvestir do lucro do mercadinho. Então, o nosso propósito sempre foi esse até então: reinvestir, tirar o mínimo possível. No primeiro ano, a gente não tirou lucro nenhum, acho não, tenho certeza. Aí vocês vão falar assim, mas como que sobrevive sem tirar lucro? Gente, deixa eu explicar pra vocês, porque eu até entendo a dúvida de vocês, é normal. Eu, toda a vida, graças a Deus, fui sustentada pelos meus pais, entendeu? Então, assim, tudo que eu precisava, e na época eu já gostava de ganhar um dinheirinho extra, então eu não ficava só por conta do mercadinho, eu gostava de fazer marca de pano de prato, não sei se vocês têm costume na região de vocês, mas aqui era muito normal e ganhava um dinheirinho com aquilo, e também ganhava um dinheirinho revendendo Avon. Então, assim, com esse dinheiro que eu fazia, com essas rendas extras na época, tudo quando é besteirinha, assim, roupa que eu quisesse comprar, eu supria com aquele valor ali, entendeu? Então, por isso que eu falo que cada situação é uma situação. Tem aquela situação do casal que tá sem emprego e precisa daquele valor ali para sustentar a família, então você tem que ver qual é a sua realidade no momento antes de pensar em contratar um funcionário, tá bom? Então, naquela época, pra mim, essa era a minha realidade. Então, realmente, foi entrar com trabalho mesmo, trabalho, reinvestindo cada vez mais, investindo também em novos equipamentos, né? E foi assim. Então, no início não, era tudo muito pingadinho, automaticamente o serviço em si, a mão de obra em si era muito pouca, né? Então, assim, naquela época era tudo muito pingadinho, um e pouco, R$2, a maior compra que tinha, assim, no início, né, era 20, 30 reais, então a gente foi, assim, atraindo coragem, vencendo diariamente para não desistir, porque quando a gente sempre tem que pensar o que a gente almeja e não a nossa realidade atual, porque senão, infelizmente, a tendência é acabar desistindo dos nossos sonhos. A gente não pode desistir de forma nenhuma. Deus sempre vai estar nos capacitando, nos honrando, para que a gente não desista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? Então, como eu estava falando para vocês, como no início a reposição era muito baixa, os nossos pedidos, né, eram baixinhos ainda, a gente comprava sempre pedido mínimo, automaticamente as reposições também eram pequenas.
Por exemplo, eu não demorava um dia inteiro, uma tarde toda para fazer um pedido. Era questão de meia hora, já estava tudo no lugar, sabe? Então, foi assim por um bom tempo, até que, para honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, a demanda foi aumentando. Foi aumentando, lembrando que, claro, não foi de um dia para o outro, afinal de contas, são 12 anos... Nossa Deus, bateu esquecimento, 12 anos de mercadinho guiado no total. Então, assim, com o passar dos anos, graças a Deus, foi aumentando aquela nossa demanda, foram aumentando o valor dos nossos pedidos. E assim, a loja abria às 6 horas da manhã e fechava às 7 horas da noite. E como acontecia essa logística minha, assim, na minha cabeça? Sempre priorizando gelados primeiro, como eu sempre falo pra vocês. Chegou mercadoria, chegou bebida, bota a bebida na geladeira e depois o restante vai colocando conforme der. O restante das mercadorias, sem ser as bebidas, a gente deixava a caixa aberta pra na hora que o cliente passasse assim pelo mercadinho, mesmo que não tivesse tudo no lugar, ele ia identificar que chegou aquela mercadoria ali. É só de olhar pra aquela caixa aberta. Então a gente foi usufruindo dessas diquinhas assim pra conseguir e empurrando o máximo que a gente conseguia para frente para contratar um funcionário. Além de que, como eu falei para vocês, a loja fechava às 7 horas. Quando acontecia de eu não conseguir colocar tudo no lugar no decorrer do dia, à noite eu passava do horário. Então, fechava a porta e corria para colocar aquilo no lugar para depois ir para casa. Não é uma rotina fácil, porém não é uma rotina impossível. Se eu conseguir, e com certeza você consegue também, se é a sua intuição, se é o seu planejamento retardar o máximo possível de contratar um funcionário. Ah, Bianca, contratar um funcionário é ruim? Não, é uma grande bênção quando você consegue fazer isso na hora certa, tá bom? E vai por mim, tem sim a hora certa. Tudo vai caminhar da forma mais positiva possível quando for realmente a hora de você contratar o seu primeiro funcionário. Então não se desespere, não fique achando que a pessoa ideal, que o funcionário ideal não vai aparecer para você, porque sim, vai aparecer. Então assim, basicamente foi isso que a gente fez antes de tomar aquela decisão final ali de realmente necessitar contratar um funcionário para nos auxiliar no mini mercadinho a guiar, tá bom? Claro que teve aquela questão toda que eu falei pra vocês, já gravei um vídeo específico falando sobre isso, sobre a estafa que eu tive, né? Depois de mais de 8 anos no mercadinho sem tirar férias. Se você quiser conferir, vou deixar no link aqui abaixo pra você conferir. Vale a pena, principalmente se você já tá há muito tempo aí no comércio e às vezes vai levando aquilo, empurrando com a barriga, achando que não tem necessidade de tirar um diazinho aí de folga pra você. Confere lá que você pode acabar se identificando com a sua realidade aí no seu comércio hoje. Então, antes de eu falar pra vocês qual que foi a nossa virada de chave para contratar um funcionário, já quero te convidar a conhecer o meu curso Mestre em Contratação, que fala todo passo a passo sobre contratação, como funciona, como você deve lidar, qual é o passo a passo realmente que você precisa passar para estar contratando o seu funcionário assim, da melhor forma, da forma mais tranquila possível aí para o seu comércio. E, inclusive, muito obrigada a todos vocês que adquiriram o curso Mestre em Contratação. Eu sei que quando eu lancei ele foi tudo meio assim, sem aviso prévio, né? Não consegui fazer uma divulgação de mais semana até lançar ele, mas mesmo assim vocês acreditaram no meu trabalho e eu fiquei muito feliz com o resultado, fico muito feliz com o resultado, que graças a Deus ele tá rodando até hoje, né? E mesmo eu não tendo divulgado com antecedência esse curso, vocês confiaram super no meu trabalho, eu fiquei muito feliz com o resultado, tá bom? Principalmente fiquei muito feliz com todos os feedbacks que vocês têm mandado pra mim, de acordo com o que vocês estão fazendo no curso, tá bom? Muito feliz mesmo, é muito gratificante poder agregar na vida de vocês de alguma forma, encurtando, né? Todo esse processo de contratação, que afinal de contas, quando a gente encara assim, sem conhecimento, infelizmente a chance da gente errar é muito grande, infelizmente é muito grande. Então,
É muito legal, muito gratificante poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês, tá bom? E assim, quando foi que a gente viu que não dava mais para segurar a contratação de um funcionário, atingiu a administração do comércio. Simplesmente você tá com dinheiro para pagar um boleto que vai vencer amanhã e você não consegue parar para poder pagar aquele boleto, sabe? Coisas que parecem simples, mas que quando você tá muito acumulado de serviço, você simplesmente não consegue fazer, gente. É uma coisa assim que eu não sei nem explicar pra vocês, mas estava atingindo completamente. E falta de pedido, então nem se fala. Não conseguia fazer pedido no horário certo. A gente sabe que essa questão de pedido tem todo um horáriozinho certinho ali pra você passar. Se você passar daquele horário ali, você simplesmente não compra mais o que você precisa. Então a gente viu que pequenas coisas na administração estavam se tornando grandes coisas, estava tendo reflexo negativo para o funcionamento do mercadinho. Então foi a partir daí que a gente resolveu estar contratando o nosso primeiro funcionário no Mercadinho Aguiar, tá bom? E gente, não se iluda. Eu sei que muita gente acha que contratar funcionário é sinônimo de descanso, de alívio, que quem está por trás administrando vai ter muito tempo livre. Não, pelo contrário, eu acho até graça quando eu vejo isso em algum vídeo. Muito, muito, muito pelo contrário. Você tem muito mais compromisso, muito mais trabalho, você tem que correr muito, muito, muito mais atrás de produzir. Se você gostou de saber como foi o nosso processo para nossa primeira contratação aqui no Mercadinho Aguiar, não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha. Um grande beijo, até o próximo vídeo.